isso. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de algo que muitas vezes fica confuso na nossa mente. Porque Jesus morreu para salvar todos, sim ou não? O sacrifício de Jesus foi para todos, então a salvação é de graça e a salvação é para todos. Só que eu preciso escolher entrar nesse ambiente de salvação. Então a nossa vida, ela é determinada por escolhas. E é isso que eu quero falar com vocês essa noite, sobre as escolhas. Porque as escolhas é que vão determinar onde nós vamos em Deus. Porque são as escolhas que vai me dizer se eu vou viver no movimento da terra ou no movimento do céu. A gente precisa entender que nós somos seres que habitamos na terra, mas nós somos seres espirituais. O homem natural, ele foi dotado de 5 sentidos. Nós temos a visão, nós temos o paladar, nós temos o olfato, nós temos a audição e nós temos o tato. O tato serve para mim pegar nesse púlpito aqui e saber a consistência dele, como que ele é. A minha visão é para mim chegar aqui e ver vocês, a gente vê as pessoas. O olfato é para perceber o cheiro dos ambientes, onde nós estamos. O paladar é para saber o gosto. Tudo isso Deus deu para o homem natural, para que ele tenha uma percepção do mundo real. Mas homens e mulheres que vivem no ambiente do céu, eles são dotados de um 6º sentido. Tem gente aí que já pensou naquele filme de terror, né? Eu vejo mortos em todo lugar. Isso é filme, irmão, tá? Isso é filme. Homens espirituais e mulheres espirituais, eles têm um 6º sentido. Qual é esse sentido? É o sentido que foge do natural. É um sentido que vê o movimento espiritual. São pessoas que percebem o movimento do céu. São pessoas que percebem quando Deus chega. São pessoas que percebem quando o Espírito Santo fala. São pessoas que vivem no movimento do céu. E para isso eu preciso escolher viver nesse lugar. Deus deixa a gente escolher. E muitas vezes, por não saber que as nossas escolhas nos levam para o movimento da terra ou do céu, a gente vive só o movimento da terra. A gente vive o movimento da terra querendo trazer Deus para a terra. Mas não é Deus que tem que vir para os nossos problemas, somos nós que temos que subir até onde Deus está. A Bíblia diz no Salmo: eleve os seus olhos para os montes. A Bíblia está dizendo: olha para o alto. De onde virá o seu socorro? A gente precisa ter esse sentido espiritual de viver nesse movimento, mas a gente precisa escolher. E as nossas escolhas determinam os ambientes que nós vamos andar, e se nós vamos andar com Deus ou sem Deus. Porque andar com Deus não é livrar você dos problemas, andar com Deus é estar com Ele em qualquer situação. Que seja nos pastos verdejantes, que seja no vale da sombra da morte. Porque nos pastos verdejantes nós vamos nos alegrar e regozijar naquilo que Deus está nos dando. Mas no vale da sombra da morte nós pegamos na mão do Senhor e andamos com Ele. Por isso a gente precisa saber escolher. Essas escolhas são as escolhas que nos levarão aonde Deus determinou que nós iríamos. E eu queria ler um texto com vocês então, que está lá em 2 Samuel, capítulo 11, a partir do verso 1. É um texto bastante conhecido. Aliás, é o personagem da Bíblia que eu mais estudo. Eu amo estudar ele porque eu me identifico nele em várias coisas. Em várias coisas, principalmente nas suas fraquezas, nas suas quedas. Segunda Samuel, capítulo 11, a partir do verso 1. Diz assim: na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Ramá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Repita comigo: Davi ficou em Jerusalém. Verso 2: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Do terraço viu uma mulher que se estava lavando. Outras versões dizem que se estava tomando banho. Era essa mulher muito formosa. Davi mandou tomar informações sobre ela. Disseram-lhe:
Não é essa Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi enviou mensageiros para trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela. Ela já se tinha purificado da sua imundície. Então ela voltou para sua casa. Verso 5: a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Irmãos, quando a gente olha para a história de Davi, a gente tem uma certa tendência a amenizar o que Davi fez. Por quê? Porque a gente tem uma certa paixão por Davi. Porque Davi foi um rei bom para Israel. A história de Davi é uma história emocionante, de alguém que derrubou o gigante. Então a gente tem uma tendência de amenizar os problemas. E quando a gente fala de Davi, a gente olha e fala assim: não, Davi caiu, Davi fraquejou, Davi teve um momento ali que não teve... Não, irmão, Davi pecou. A gente compara Davi com Saul, e a gente crucifica Saul, mas a gente esquece que Davi pecou. Entenda uma coisa aqui essa noite: Davi errou, o Davi pecou. Quando a gente olha para os dois, Davi e Saul, os dois governaram no mesmo tempo. Como assim, pastor? Eu vou te explicar por quê. Davi foi ungido a rei ainda menino. Só que a partir do momento que a unção de Deus está sobre aquela pessoa, ela já está no governo espiritual. Davi já governava, e Saul estava no trono, mas os dois governavam ao mesmo tempo. Então eles governaram na mesma época. E quando Deus compara Davi e Saul, Ele está querendo dizer para nós a respeito de duas personalidades, de duas naturezas que habitam em nós. Todo mundo aqui tem um Davi que habita dentro de si, e todo mundo tem um Saul que habita dentro de si. São duas naturezas que nós precisamos discernir. Qual delas nós precisamos escolher para viver com o Senhor? A Bíblia também fala que tem personagens que, apesar de ser um, eles carregavam duas naturezas, a natureza humana e a natureza profética. Por exemplo, Adão. Adão tinha uma natureza humana e ele tinha uma natureza profética. Quando Eva pecou, Eva comeu do fruto proibido, a Bíblia diz que Eva levou para Adão comer. Só que a Bíblia não diz que Eva seduziu Adão. Muita gente diz: Adão foi seduzido por Eva, foi induzido. Não, o Adão quis comer, ele quis comer. Ela ofereceu e ele sabia que não podia, mas ele quis comer. Então o Adão humano, a natureza humana caiu. A natureza humana de Adão pecou, só que o Adão profético foi diferente. O Adão profético, quando comeu do fruto, ele estava olhando para Eva, ele tinha uma aliança com a Eva. E a Eva representa a igreja. E Adão era o primeiro, Adão era uma representação de Cristo. E quando Eva comeu, ela estava condenada a morrer. E quando o primeiro Adão, então, a primeira personificação de Cristo, olhou para a mulher e falou: ela vai morrer, ele se sacrificou junto com ela, numa alusão daquilo que Cristo faria depois, porque Cristo morreria pela igreja para que ela ressuscitasse depois. Então são duas naturezas dentro da mesma pessoa. A natureza de Davi existe em nós, assim como a natureza de Saul. Só que nós precisamos escolher. Nós precisamos discernir para que lado que nós vamos, o que nós vamos fazer. Nesse momento da vida, Davi errou. Davi, a Bíblia diz que no tempo em que os homens iam para a guerra, que os reis iam para a guerra, Davi resolveu ficar em casa. Então aprenda a primeira lição dessa noite. Você que é um guerreiro, que Deus está levantando, um rei de governo no mundo espiritual, em tempo de guerra, não é tempo de ficar no palácio. Em tempo de guerra não é tempo de ficar na zona de conforto. Em tempo de guerra não é tempo de se esconder atrás das suas fragilidades, atrás dos seus mimos, atrás da sua vidinha. Em tempos de guerra, os reis do Senhor vão à guerra. Davi escolheu não ir para a guerra. A primeira escolha de Davi fez Davi viver então no movimento da terra e não no movimento do céu. Quantas vezes a gente está deixando de encarar as batalhas espirituais propostas para nós, porque nós queremos viver o movimento da terra, porque satisfaz o nosso prazer. Davi não foi para a guerra, porque ele quis ficar
nos prazeres da sua carne. E a Bíblia então diz que Davi foi lá para o terraço, era para estar guerreando, não estava, foi lá, viu a Batseba tomando banho, se interessou por ela. Então começa a entender o movimento da terra, irmão. Primeiro o cara não sai, primeiro ele não sai do palácio, depois ele olha e vê uma mulher nua tomando banho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um rei que não vai para a guerra em tempo de guerrear, o diabo vai distrair ele. O diabo está distraindo a igreja. O diabo está nos distraindo com coisas boas e ruins, porque a gente perdeu o foco. O diabo, ele te distrai o tempo todo com entretenimento ou com situações que nos oprimem. A distração é uma das armas principais que o diabo usa. Em toda a estratégia de guerra que existe, um inimigo sempre que vai atacar um ponto, ele distrai o seu adversário para outro lugar. Ele chama a sua atenção para outro lugar. Você foca a sua atenção em outro lugar, ele te distraiu e você desacoberta aqui, e aqui que o diabo ataca. Deixa eu falar uma coisa para você. Davi, quando foi para uma guerra com os filisteus, a Bíblia diz que ele pegou os homens e ele foi para uma guerra contra os filisteus, e ele deixou a família e os filhos numa terra chamada Ziclag. Ele deixou eles ali e ele se distraiu com uma guerra, porque Davi era um guerreiro e ele queria vencer a guerra. Nessa guerra ele foi, só que ele foi para lá sem a necessidade de ir, porque na verdade ele estava tentando fugir do rei Saul. E quando ele foi distraído nessa guerra, quando ele voltou, o inimigo já tinha pegado as suas esposas, tinha pegado os filhos de todos eles e levado embora. Então deixa eu dizer uma coisa para você aqui essa noite. Em época de rei ir para a guerra, não se distraia com aquilo que não é do reino de Deus. Não se distraia com aquilo que não é do reino de Deus. Não fica distraído porque o diabo quer pegar seus filhos, o diabo quer destruir o seu casamento, o diabo quer destruir a igreja, e ele está colocando distrações no nosso coração para que a gente abandone os princípios que Deus diz que nós devemos cuidar, para distrair e atacar. O diabo é real, irmão. Eu não gosto de ficar pregando sobre o diabo, eu gosto de pregar sobre Jesus, mas tem coisa que a gente precisa saber. Não se distraia. O Davi se distraiu com a Batseba. E quando ele distraiu, aí vem a segunda coisa. Ele cobiça. Porque a distração faz a gente cobiçar aquilo que, se a gente estivesse guerreando, a gente nunca ia ver. Irmão, você quer ver uma pessoa se desviar rapidinho se ela parar de servir a Deus? Às vezes a pessoa está aqui, ela está no ministério, e ela está servindo, ela canta, ela prega, ela está junto. De repente ela começa, estou cansado, aquilo ali é sempre a mesma coisa, eu não vou fazer isso não, vou parar, vou dar um tempo. Quando ela faz isso, ela começa a ver coisas que ela não via quando ela estava servindo. Por quê? Porque o servir te protege. Porque o servir a Deus te protege de você ver coisas que não era para você ver. E quando você para de fazer isso, você começa a ver coisas lá fora que antes você não via, porque agora o diabo consegue te mostrar, porque agora você não está mais ocupado em servir a Deus, você está ocupado em se divertir, ter os seus prazeres e o seu descanso. Pois em nome de Jesus, por isso que Deus levantou a gente e diz: fiquem comigo e façam o que precisa fazer no meu reino. Não se distraia com outras coisas, irmãos. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino dos céus. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, para que você não se distraia, para que você não comece a cobiçar coisas que você não ia ver. Pode observar, irmão, a maior parte de adultérios, a maior parte de coisas desonestas que as pessoas fazem, pessoas que conhecem o Senhor, foi porque essas pessoas se distraíram. Foi porque essas pessoas começaram a ver o que elas não viam antes, porque antes elas estavam envolvidas em servir a Deus. Se envolva cada vez mais, irmão. Se envolva cada vez mais com o Senhor, porque isso vai te proteger de você ver coisas que você não precisava ver. Davi viu a Batseba, e ele cobiçou a Batseba, e ele desejou ter para ele. E ele desejando ter para ele, ele pegou informações sobre ela e ele descobriu que ela era mulher de um dos seus generais, de um dos seus homens de frente, de batalha. Davi então pede para trazer essa mulher.
ignorou que ela já era uma mulher casada, ignorou que ela era mulher de alguém que ele conhecia, de alguém que servia a ele. A Bíblia diz que então ela entrou ao rei, ela foi até onde ele estava, e chegando lá, a Bíblia diz que Davi se deitou com ela, ou seja, Davi se distraiu, Davi cobiçou e Davi consumou o pecado. 3 passos para a queda de quem está vivendo no movimento da terra e não no movimento do céu: distração, cobiça e pecado. O diabo te distrai, ele faz você cobiçar e depois ele faz você cair. Davi estava no movimento da terra. Davi tinha escolhido naquele momento olhar para o movimento da terra e não para o movimento do céu. Aí Davi se deita com Batseba, e aí então Batseba engravida, porque toda escolha tem uma consequência. Toda escolha tem uma consequência, seja boa ou ruim. Se você fizer escolhas erradas, as consequências serão desastrosas. Se você escolher hoje aqui o caminho diferente daquilo que Deus deu, se você ficar olhando só para o movimento da terra e não para o movimento do céu, se você escolher por isso, você vai colher aquilo que você plantou. Você vai colher as consequências de quem escolheu viver isso. Batseba engravidou, e agora pensa, irmão. Olha, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Tem gente que está aqui e está assim, não, isso não é assim não. Deus é bom, Deus é bom. Deus é amor, Deus é amor. Mas Deus é justo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Irmão, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Pensa nós que não chegou nem perto disso. E Davi então agora está diante disso porque ele fez uma escolha errada. Quando Jesus foi crucificado, tinham 2 ladrões, um à direita e um à esquerda. Jesus estava morrendo pelos 2, sim ou não? Sim, mas Jesus morrendo, mesmo morrendo pelos 2, um ele conseguiu levar para o céu e o outro não, porque um escolheu se arrepender e o outro não. Então o sacrifício de Jesus ali, ele é suficiente para uma salvação de graça, mas você precisa escolher entrar nessa salvação. Você precisa escolher entrar lá. Um dos ladrões escolheu: eu quero estar com o Senhor no paraíso ainda hoje. E o outro disse: me tira daqui, porque eu ainda tenho muito para fazer nessa terra. Escolhas entre o movimento da terra e o movimento do céu. Davi agora então está com essa bucha. O Davi agora então bola um plano, porque você já viu que é assim? Quando a gente começa a dar ruim, a gente quer se safar. A gente vive querendo se safar, irmão. Eu falo que o nosso meio é um meio de gente safada. A gente quer se safar de qualquer jeito. A gente não quer se salvar, a gente quer se safar. A gente quer ficar livre do problema. O que o Davi fez? O Davi começou a elaborar o seu plano. O Davi falou assim: peraí, essa mulher agora engravidou, agora deu ruim. O que eu posso fazer? Chama o marido dela aqui. Aí foi lá e chamou o marido dela. Chamou o marido dela e falou assim: olha, hoje eu vou te dispensar, você pode descansar, vai para a sua casa, se deita com a sua mulher. O que o Davi estava querendo com isso, irmão? Olha, o homem segundo o coração de Deus. Ele queria que o cara fosse ter relações com a esposa, porque aí depois ele falava que o filho era dele. Aí o cara ouviu Davi falar e falou assim: rei, eu não vou. E o Davi insistiu, falou: não, pode ir, vai, pode descansar hoje, você não precisa, pode ir. Aí sabe o que ele fez? Ele pegou e deitou na porta do palácio e ficou lá. Quando amanheceu o dia, o Davi recebeu a notícia. Falou assim: ele não foi para a casa dele não. Ele não foi para a casa dele. Ele dormiu lá na porta. E ele falou mais, Davi. Ele falou: como que eu posso ir para casa descansar se os meus companheiros estão na guerra? Olha a fidelidade desse homem. Olha a fidelidade dele. Davi querendo matar o cara, querendo dar um jeito.
Ele dormiu lá na porta, não foi. Aí o Davi ficou desesperado. Davi falou: agora o que eu vou fazer? Aí o Davi pegou uma caneta, escreveu uma carta para Joabe, que era o capitão do exército, entregou para Urias, que é o marido de Batseba, e falou assim: Urias, põe esse bilhete aí no seu bolso, chegando lá no campo de batalha, você leva para Joabe. Urias botou a sentença dele no bolso, porque Davi tinha escrito lá no bilhete. Ele escreveu: Joabe, quando Urias chegar aí, bota ele na frente de batalha, tira a retaguarda e deixa esse cara morrer, porque eu preciso que mate ele. Urias pegou a sentença e colocou no bolso, e a fidelidade de Urias fez ele ir lá. Deixa eu te falar uma coisa, querido, muitas vezes nós estamos matando os Urias da nossa vida. Pessoas que estão lutando pela sua família, pessoas que estão lutando no exército de Deus, pessoas que estão preocupadas com as coisas do reino, e a gente, pelo desejo da nossa carne, pelos prazeres da nossa carne, a gente mata os Urias da nossa vida. A gente mata as pessoas que em nome de Deus estão lá defendendo um reino, porque a gente quer viver os prazeres da nossa carne e não interessa, de qualquer jeito está valendo, irmão. E a gente vai matando os Urias da nossa vida, coloca a sentença no bolso deles. Honre quem é fiel a Deus e é fiel a você. Honre, porque senão você vai matar um Urias. O Davi mandou, o Joabe leu, o Joabe fez o que o Davi mandou fazer, e Urias então morre. Urias morreu. Davi pensou: acabou o problema. Acabou o problema. Urias agora morreu. Esse cara não vai falar mais nada para mim, essa mulher está grávida, nós vamos dar um jeito aqui. Só que Davi esqueceu que Deus viu. Esse é o nosso problema. A gente acha que a gente faz do nosso jeito e está tudo certo. Meu irmão, pode ser que ninguém viu, mas uma coisa eu vou te dar certeza: Deus viu o que você está fazendo. Deus viu o que você fez, Deus viu o que está no seu coração, Deus sabe. Deus viu o que Davi fez. E aí então a Bíblia diz no capítulo 12, a partir do verso 1, que Davi está lá no seu trono, está lá no palácio. E a Bíblia então diz que Davi estava na reunião da corte, ou seja, todos os seus líderes estavam lá. E a Bíblia diz então que Deus mandou um profeta, o profeta Natã. E o profeta entrou na sala do rei, e falou assim: ô Davi, gente, como eu amo gente de Deus, gente que não tem medo de falar. Natã podia ser morto ali na hora, ninguém se atrevia a botar o dedo no nariz de um rei. O Natã chegou no meio de todo mundo, falou: Davi, eu tenho um negócio para te falar. E o Davi falou o quê? Ele falou assim: Davi, tinha um viajante, que ele tinha só uma ovelhinha, e ele dava de comer para essa ovelha, cuidava dela, ela dormia com ele. E tinha um cara muito rico, e esse cara muito rico, Davi, tinha muitas ovelhas. Só que esse cara rico não quis sacrificar uma das ovelhas do seu rebanho. Ele quis sacrificar a ovelha do viajante, que só tinha uma. Quando o Natã acabou de falar isso, o Davi já cresceu. O Davi pulou na frente dele e falou assim: esse cara tem que morrer. Sabe por que o Davi falou isso? Porque o pecado cega o que a gente está fazendo, e a gente quer matar o outro. Porque o pecado faz você parar de olhar para você mesmo, e você começa a condenar o pecado do outro. Quantas pessoas, irmãos, que eu vejo a pessoa chegar e falar assim: nossa, mas fulano é fofoqueiro, hein? Pronto, já chegou para fazer o quê? Para fazer fofoca. Quanta gente aponta o dedo para o outro, porque ele não consegue olhar para si, porque o pecado cega ele. Então ele vai para cima do outro. Foi o que o Davi fez: esse cara tem que morrer. Só que aí o Natã fez o que Deus vai fazer com a gente aqui essa noite, em nome de Jesus. Ele virou o espelho para Davi e falou assim: esse cara é você. É você, Davi, que escolheu viver o movimento da terra e não viver o movimento do céu. Esse cara, Davi, é você. Olha para você, Davi. E nessa hora, no verso 8, Deus falou assim para Davi, falou assim: Davi, eu te dei tudo. Davi, eu te dei o trono, eu te dei a coroa, eu te dei as minhas mulheres, Davi.
E se isso ainda fosse pouco, eu te daria mais. Deus estava dizendo para Davi: Davi, por que você resolveu viver no movimento da terra e não mais no movimento do céu? Se fosse pouco, era só você me pedir, eu teria te dado, Davi, mas você fez a escolha errada. Você escolheu errado. E quando Natan virou para Davi e falou assim: esse homem é você, o confronto na vida de Davi trouxe Davi para ter uma outra escolha. Davi agora então deixou de escolher viver das coisas da terra. E o Davi, que se fosse um rei natural, teria mandado matar Natan. Davi rasga a roupa, Davi se joga no chão e olha para Natan e fala: Natan, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus. E aí então o homem segundo o coração de Deus começa a se revelar. O menino que cuidava de ovelha, matava urso, leão para cuidar das ovelhas do pai, veio para de volta, veio de novo para o centro. E o movimento então agora não é mais o movimento da terra. Davi muda de lugar. E Deus está querendo que muitas pessoas aqui essa noite mudem de lugar. Deus está querendo que você mude de lugar. É dia de você olhar para você e falar: pequei contra o Senhor. Rasgar sua roupa, se arrepender e dizer: eu vou ter uma nova escolha aqui essa noite. Eu quero escolher outra coisa. E o Davi então se arrependeu e disse: eu pequei contra o Senhor. A partir dali o movimento mudou. Aí eu quero que você leia um texto comigo agora, no mesmo aí sequência. O texto está aí no capítulo 12, vamos ler a partir do verso 13. Eu sei que você conhece a história, mas eu quero reavivar o texto na sua mente. 2 Samuel 12, a partir do verso 13. Segunda Samuel, capítulo 12, a partir do verso 13. Olha só o que diz a Bíblia. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Irmão, olha o poder do arrependimento. Davi falou: pequei contra o Senhor. Olha o que o Natã, o profeta, já falou imediatamente. Natã falou o seguinte para ele: o Senhor perdoou o teu pecado. O Senhor perdoou o teu pecado. Você não vai morrer, Davi. Escolha. Escolha. Escolha diante de um Deus misericordioso. Escolha de um homem que era segundo o coração de Deus, porque ele sabia que Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus te perdoou. E aí o texto continua, verso 14: como porém está feito deste lugar, aqui os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu morrerá, consequência da escolha. Você está perdoado, mas o fruto do teu pecado vai morrer. Verso 15: depois que Natã foi para sua casa, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias deu a Davi, e ela caiu gravemente enferma. A criança nasceu, e ela nasceu e Deus adoeceu ela. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou e recolhendo-se passava a noite toda prostrado em terra. Os anciãos da casa foram ter com ele para levantar na terra, mas ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia a criança morreu. Temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque pensavam, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como lhe diremos que a criança é morta? Ele poderá cometer algum desatino.
viu Davi que os seus servos falavam baixo e entendeu que a criança era morta. Perguntou aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: é morta. Então Davi se levantou da terra, depois de ter se lavado, ungido e trocado de roupa, entrou no templo do Senhor e adorou. Então foi para o seu palácio, a seu pedido serviram-lhe pão e ele comeu. Perguntaram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, mas depois que a criança morreu, te lançastes a comer e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque pensava: quem sabe o Senhor se compadecera de mim, de modo que viva a criança. Agora, porém, que a criança é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazer ela voltar? Eu irei a ela, mas ela não voltará a mim. Irmão, Davi recebeu a notícia de que a criança ia morrer. E a Bíblia diz que Davi então foi orar e jejuar pela criança. Aprenda uma coisa aqui. Alguém que escolheu agora viver no movimento do céu e não mais no movimento da terra, é alguém que conhece o coração de Deus. E mesmo que havia uma sentença sobre aquela criança, o homem que conhecia o coração de Deus disse: eu vou orar, vou jejuar, e enquanto tiver um fôlego de vida dessa criança, eu vou clamar ao Senhor, porque eu conheço o coração dele, eu sei que ele é misericordioso, eu sei que ele é perdoador, eu sei que ele é compassivo, e se ele quiser, ele pode trazer vida para essa criança. Por isso que não é errado a gente orar. Por isso que não é errado, enquanto tem fôlego de vida, a gente clamar, porque a gente sabe que Deus pode fazer. Ele não é obrigado, mas a gente sabe que Ele pode. Esse texto tirou uma dúvida enorme do meu coração. A Maressa estava com a mesma dúvida, a gente fica em dúvida, e agora a gente ora, não ora? Ora, tem uma sentença, não importa se você conhece o coração de Deus, você vive no movimento do céu, clame a Ele, ore, implore, porque se Ele quiser, Ele pode mudar. O Davi chorou pela criança, orou, jejuou, e alguém que agora escolheu estar no movimento do céu, não vê mais o movimento de fora. No verso 17, a Bíblia diz que enquanto Davi estava jejuando e orando, o povo do Davi lá do palácio foi lá onde ele estava e falou para ele: por que você está jejuando e orando desse jeito? Davi, vai comer, vai tomar banho, vai se lavar, vai se arrumar. É a mesma coisa de hoje em dia. Homens de Deus, mulheres de Deus que escolhem estar no movimento do céu, eles estão na contramão do movimento de fora. Tem gente falando assim: para de orar pelas pessoas, aí vem o ministério está bombando, gente, vamos fazer uma conferência. Não, isso não morreu ainda, não precisa disso. Mas quem escolheu viver no movimento do céu diz: não vou, é tempo de chorar, eu vou chorar, vocês não entendem, é tempo de clamar, eu vou clamar, eu vou escolher viver o movimento do céu e não o movimento de fora. Eu vou ouvir ao Senhor. O Davi ficou clamando. Só que no 7º dia a criança morreu. E quando a criança morreu, a Bíblia diz que Davi escutou os rumores, porque eles estavam com medo de falar para Davi que a criança tinha morrido. Agora, Davi estava lá dentro do palácio, e Davi estava orando e jejuando pela criança. Como que Davi escutou os rumores? O murmúrio só. Sabe por que Davi escutou? Porque Davi agora não estava mais, ele não tinha escolhido mais viver pelos seus prazeres. Davi agora estava na missão que era de outra pessoa. Davi estava clamando por outra pessoa. Davi estava de novo na vontade de Deus. Davi tinha escolhido viver pelo outro. E quem vive pelo outro ouve tudo que está ao seu redor, segundo o Espírito de Deus. O Davi ouviu os rumores. Então ele perguntou: a criança morreu? E eles disseram: Davi morreu. Aí sabe o que o Davi fez? O Davi se levantou, tomou banho, trocou de roupa, se ungiu,
adorou o Senhor e foi comer. E o movimento da terra de fora, mais uma vez, foi contrário. Quando Davi fez isso, eles se espantaram. E eles falaram assim: por quê? Quando a criança estava viva, você estava jejuando. Agora que a criança morreu, você não vai chorar? Homens que escolhem viver no movimento do céu são contrários ao movimento da terra. Davi disse: havia duas sentenças de Deus. A primeira é que a criança ia morrer, e a criança morreu. Só que a segunda sentença de Deus é que eu estaria perdoado. Então eu vou me levantar, eu vou lavar o meu rosto, eu vou me vestir, eu vou comer e eu vou continuar caminhando como alguém que foi perdoado pelo Senhor. Enterre, irmão, o que ficou para trás e se levante essa noite como alguém que já foi perdoado por Deus e continue a caminhar. A sentença que existia se cumpriu, mas a segunda também se cumpre. Enterra o que te prendeu aqui até agora, as coisas do passado que te prendem, o velório, o clima diferente das suas escolhas, aquilo que você escolheu, as consequências daquilo que escolheu. O Senhor vem aqui essa noite para dizer para você: acabou, enterra, se levanta, se lava, come, se prepara e continua. Continua. Irmão, entenda uma coisa: você foi perdoado. Você foi perdoado. Então enterra aquilo que acabou, se levanta e continua. Um dia, um paralítico estava numa cama e ele não podia ir até onde Jesus estava. A Bíblia diz que 4 amigos pegaram ele e levaram ele até Jesus. Chegou lá, não tinha jeito de entrar pela frente, os caras entrou por cima, abriu o telhado, desceu ele. Quando eles desceram ele até Jesus, Jesus olhou para ele e Jesus falou assim: os teus pecados estão perdoados. Jesus não falou assim: eu te curo agora, seja curado. Não, ele disse: os seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque naquele homem, muito mais sério do que a sua paralisia, era ele entender que ele já tinha sido perdoado por algum problema que tinha acontecido antes. E todas as vezes que Deus diz: os seus pecados estão perdoados, Ele também na sequência vai dizer: então levanta, pega essa cama e anda. Sai desse lugar aí agora, enterra o seu passado, levanta e anda. Teve uma época da minha vida, irmão, muito difícil. Muito difícil. Olha, eu vou dizer uma coisa para você que está aqui essa noite: as pessoas ao seu redor precisam de você. As pessoas ao seu redor precisam de você. Não fica vivendo um luto a vida inteira. Eu não estou falando isso aqui por conta de pessoas que morreram na pandemia. Isso vai doer o resto da vida. Eu estou falando de escolhas erradas. Escolhas erradas que nos levaram a caminhos que não eram os caminhos de Deus. Deus está chegando aqui essa noite para dizer para você: hoje eu boto um fim nisso. Morreu Davi, morreu. Teve uma época da minha vida que eu estava passando um momento difícil demais. E a Jaqueline pegou e falou para mim, falou assim: olha, você precisa proteger a gente, eu e as meninas. E eu falei: como? Como que eu vou proteger vocês se eu não estou conseguindo nem sair do lugar? E ela falou assim: se não for por você, que seja por mim. Enterra esse problema passado, porque a gente precisa de você. Se não for por você, que seja por mim, porque esse é o evangelho que Jesus nos ensinou, que nunca foi por nós, mas sim pelos outros. Então essa noite Deus está vindo aqui para você e dizer para você: 2 sentenças estavam sobre a sua vida. As suas escolhas erradas te levaram a caminhos errados. E hoje é dia de eu dizer para você: isso acabou, morreu. Mas existe a segunda sentença: você está perdoado. Então levanta, lava o rosto, troca de roupa, come, levanta e continua, porque as pessoas precisam de você. As pessoas precisam de você. Isso aqui agora, e o Espírito Santo vai batizar um monte de gente que eu sei que hoje vai enterrar o seu passado aqui. Eu sei que tem muita gente já pronta aí para enterrar o passado, porque descobriu que foi perdoado.
e vai levantar e vai andar. Quando Deus criou os anjos no céu, a Bíblia diz que Deus abriu a sua boca e criou todas as coisas. Então quando Deus criou os anjos, Ele estava onde, irmãos? Aonde Deus estava quando Ele criou os anjos? No céu, sentado no trono. Deus abriu a boca e os anjos foram criados. Quando Deus criou os animais, a Bíblia diz que Deus abriu a boca e disse: terra, produza os animais. Quando Deus fez isso, Ele estava onde? No céu, sentado no trono. Ele abriu a boca, a terra produziu os animais. Os anjos Deus criou para o céu. Os animais Deus criou para a terra. Então vou te dar uma triste notícia aqui essa noite. Não fala para o seu filho quando o cachorrinho morrer que ele foi para o céu dos cachorrinhos, porque não tem. Tá? A terra criou os animais. Aqui é o percurso, aqui termina. Os anjos Deus criou para o céu, para a sua adoração e com as suas funções. O anjo Gabriel era o proclamador. Ele veio para Maria para proclamar. Ele veio para falar com Daniel. Só que o anjo Gabriel só sabia proclamar. Ele não sabia guerrear. Por quê? Porque ele era um anjo criado com essa função, só essa. E quando ele veio falar com Daniel, a Bíblia diz que ele parou numa guerra nas regiões celestiais e não conseguia descer. Por que ele não conseguia descer, irmão? Porque ele era limitado na sua função. Ele era proclamador, ele não era guerreiro. Aí o que Deus fez? Daniel orou, Deus mandou quem? O outro anjo, o anjo Miguel. O anjo Miguel não sabia proclamar, mas ele sabia arrancar a cabeça de demônio e potestade. Ele desceu, arrancou a cabeça do monte e falou: pode descer. Então um guerreou e o outro proclamou. Mas cada um limitado na sua função, e os anjos estão lá no céu. Aí Deus foi nos criar. A Bíblia diz que ele saiu do trono. Saiu, pastor? Saiu. Porque a Bíblia diz que ele juntou a trindade e falou: façamos nós o homem segundo a imagem e nossa semelhança. E a Bíblia diz que Deus nos formou do pó. Deus saiu do trono e tocou em nós. E nos criou. E soprou em nós o seu espírito. Então você é a única criatura que habita na terra, mas que vai viver no céu, porque é um Deus apaixonado por você. Um Deus que é exaltado. Irmão, essa paixão por Deus precisa voltar para nós. Um Deus que perdoou um homem que errou tanto quanto Davi. E que vem aqui essa noite para dizer: eu te perdoei. Eu te perdoei. Você fez escolhas erradas? Eu sei. Muitas vezes eu esperei que você estivesse no movimento do céu e você ficou no movimento da terra. Muitas vezes eu esperei que você fosse para a guerra, você quis ficar na sua zona de conforto. Mas eu ainda sou apaixonado por você. E eu te perdoo. Só faz uma coisa: enterra o seu passado e continua. As pessoas precisam de você. O Senhor é exaltado. Só Ele é exaltado. Só a Ele nós aclamamos. Só dele é a glória. E isso constrange a gente. Dá para você imaginar um Deus com tanta soberania, com tanto poder, com tanto perdão, nos amar como Ele ama? Dá para a gente entender um Deus que se deixou chamar de Pai. Ele disse: eu coloco vocês como meus filhos. Vocês não são mais órfãos agora, vocês são filhos. Esse Deus existe. Esse Deus está aqui. Esse Deus está aqui. Enterra suas escolhas erradas hoje. A oportunidade que Deus está te dando. Enterra. Acabou.
levante-se e faça como Davi. O adore. O adore. Davi, antes de comer, adorou a Deus. Antes de você sair daqui e começar a sua vida de novo lá fora, porque hoje Deus deu um reset na nossa vida aqui. Eu sinto uma leveza. Deus tirou um peso de cima de muita gente aqui hoje. Tirou um peso de cima. Ele deu um reset na nossa vida e falou: vocês vão começar de novo agora então. Mas antes de vocês fazerem qualquer coisa, me adorem. Me adorem não porque eu preciso que você faça isso, porque você precisa. Porque quando você me adorar, você vai ficar parecido comigo. E quando você ficar parecido comigo, você nunca mais vai escolher andar no movimento da terra. Você vai andar sempre no movimento do céu. Nós ficamos parecidos com tudo aquilo que nós adoramos. E a única coisa que o Deus que te perdoou hoje quer que você faça aqui é que você o adore. E hoje eu queria que a gente fizesse uma adoração extravagante aqui nesse lugar. Uma adoração extravagante. De gente que entendeu que foi perdoado e que precisa caminhar em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar.